E então, será que todas as pessoas podem ser catequistas? Um dia, você deve ter feito essa pergunta para alguém. Hoje, como que você responderia a essa mesma pergunta? Quem pode ser catequista? Porque é muito bom quando em nossa comunidade alguém se oferece para trabalhar conosco na catequese. Sempre tem alguém, graças a Deus, que se coloca, que quer se doar na igreja através do trabalho catequético. Mas é interessante a gente perceber que muitas pessoas ainda trazem na sua cabecinha, no seu ideal, no seu pensamento, catequese igual escola. Mas tudo bem, talvez a pessoa confunda porque a catequese é um processo de formação, um processo de educação na fé. Então, por causa dessa palavrinha de educação, talvez as pessoas possam realmente entender que o fazer da catequese, ou o fazer na catequese, seria o mesmo fazer na escola, onde tem alguém que ensina e tem alguém que aprende, onde tem o professor, onde tem o aluno, onde tem o material, onde tem a tarefa, o para casa e etc. Por isso, meus amigos, é muito importante a equipe de coordenação da comunidade, a equipe de coordenação da paróquia, juntamente com seus catequistas, acolherem adequadamente essas pessoas que se oferecem para o ministério da catequese. E aí, eu quero trazer para vocês, para a nossa reflexão, algumas questões que a Inês, ao publicar esse livro, que é uma coleção de catequese fundamental, ela publicou esse livro em 1987. Mas ao reler as questões que ela propõe, eu comecei a perceber, e talvez vocês irão perceber também, como que o que ela nos coloca é atual. Tem tanto tempo, mas ainda continua sendo atual. Então ela coloca algumas questões para a gente que ela chama de qualidades de um bom catequista. Então, ao refletir isso, eu quero que você pense em você. Se você traz no seu fazer catequético essas qualidades. E também que você ajude as pessoas que querem trabalhar na catequese a pensar nessas questões, nessas qualidades. A primeira coisa que ela nos propõe é que o catequista deve ter uma espiritualidade profunda de adesão a Jesus Cristo e à Igreja. Ora, meus irmãos, a catequese é testemunho. É testemunho que nós damos do nosso olhar para Jesus. Nós olhamos para Jesus e dele damos testemunho. Nós caminhamos com Jesus e o processo deste caminhar nós falamos para os outros. É assim que nós fazemos catequese. A nossa catequese é dizer da caminhada de Jesus. Nós vamos caminhando com esse Jesus, a gente se encontra com esse Jesus, a gente conhece esse Jesus, nós nos apaixonamos por esse Jesus e a gente quer ficar com esse Jesus. Isso é catequese. E essa caminhada, ela vai se dar na igreja, na comunidade em que nós moramos, na comunidade que nós somos chamados a viver o testemunho do Evangelho. Então, a primeira questão, ter uma espiritualidade profunda, porque o catequista é uma pessoa que tem que cuidar da espiritualidade. O catequista tem que cuidar da sua vida sacramental, o catequista tem que reservar tempo para a oração, seja a oração individual, seja a oração comunitária. Por quê? Para que ele entre nessa comunhão com a própria igreja, que ele entre em comunhão com a pessoa de Jesus Cristo. Um catequista que não tem uma espiritualidade profunda, provavelmente não vai ser um bom catequista. Porque o Espírito de Deus, ele precisa encontrar lugar no coração desse catequista. Porque aí ele vai se manifestando nas atividades da catequese. Não é? O fazer da catequese não é o meu fazer. Não é simplesmente o meu querer. Não é simplesmente o que eu acho que é bom ou que não é. Nós estamos no trabalho da catequese em missão, em saída para o encontro com Jesus Cristo. A espiritualidade, ela nos ajuda nessa questão, a olhar para o céu, a olhar para a terra e fazer esse encontro do céu com a terra, esse encontro de Jesus com o homem que caminha. Depois, ela vai nos falar o seguinte, que o catequista deve ser uma pessoa integrada
na sua comunidade. Realmente, porque a catequese ela acontece no espaço comunitário. A catequese não acontece no isolamento da minha casa. A catequese não acontece fora da igreja. Não, a igreja é a grande comunidade. As nossas paróquias estão organizadas em comunidade. Agora pensa bem, tem um catequista lá na comunidade, mas ninguém vê esse catequista nas atividades da comunidade. Então o catequista precisa estar integrado na sua comunidade. Ele precisa estar integrado na vida da comunidade, para que o catequizando também identifique este catequista, mas identifique o fazer na comunidade também. A catequese ela não pode estar fora da comunidade. Pegar um livrinho e debulhar um livro apenas, isso não é catequese. A catequese é olhar para o chão do povo, para o chão da vida, para o chão da comunidade e trazer esse chão para que os nossos catequizandos caminhem sobre ele, que eles percebam que eles façam parte dessa comunidade. O catequista precisa de uma consciência crítica diante de fatos e acontecimentos. É claro, meus irmãos e minhas irmãs, o catequista ele precisa estar atento ao que acontece no mundo, porque, embora nós estamos integrados na comunidade, mas a comunidade faz parte do mundo. Nós precisamos perceber os grandes acontecimentos. Sabe por quê? Senão a gente faz uma catequese alienada. E a catequese ela não pode ser alienada. Porque se no primeiro ponto nós falamos que a catequese é de Jesus, Jesus ele era integrado na sua comunidade. Jesus ele era integrado nas questões que aconteciam no seu tempo. Então nós precisamos prestar atenção sim nas questões do clima, nas questões da política, nas questões sociais. Nós precisamos estar atentos, nossos catequizandos, nós precisamos ajudá-los a ter uma consciência crítica sobre a vida. Integrar o evangelho à vida. Integrar a mensagem catequética à vida. Nós não podemos ter um catequizando passando fome e ignorar, falar só do milagre da multiplicação de pães e esse pão não chega na mesa do nosso catequizando. Nós não podemos ignorar as situações de desemprego, de discriminação, de preconceito, de violência. Por quê? Ou o nosso catequizando amanhã pode ser vítima dessas questões, ou ele também, porque nós não colocamos isso como um valor, pode entender que ele pode desrespeitar o direito alheio. Então, o catequista ele precisa estar antenado nas coisas do seu tempo e ajudar que os catequizandos percebam essas questões também. O catequista também precisa ter sempre uma atitude de animador. O catequista ele é um motivador. A criança, o jovem, o adulto, ele vem para a catequese, ele tem que sair animado. Ele tem que sair com esperança. Ele tem que sair motivado. Ele tem que sair do espaço catequético querendo se integrar na comunidade. Ele não pode sair desanimado. O catequista não pode passar desânimo para o catequizando, não. O catequista passa vigor, o catequista tem que passar força, o catequista passa motivação. Mas é integrando todas as questões anteriores, é tendo uma espiritualidade adequada, uma preocupação com a espiritualidade, é tendo uma preocupação com a comunidade, porque quando o catequizando percebe que você valoriza as questões da vida dele, ele fica animado. Quem que não gosta de ser percebido? Quem que não gosta de ser valorizado? Jesus enxergava os detalhes na vida das pessoas. Isso animava as pessoas, fazia que as pessoas elas desejassem estar caminhando junto com Jesus. Então nós também, no nosso fazer catequético, nós precisamos fazer isso. O catequista, ele precisa ser uma pessoa equilibrada. O catequista, ele precisa ter o equilíbrio emocional, não é verdade? Ele precisa perceber as coisas da vida com tranquilidade. Hoje, nesse mundo que nós vivemos, de tanto egoísmo, a virtualidade desvirtualizando as relações, o catequista ele precisa estar equilibrado, porque como que ele vai ajudar o catequizando a caminhar corretamente por um caminho? Como que ele vai ajudar a orientar o catequizando se ele mesmo não encontrou o ponto de equilíbrio na sua vida?
né? Já diz o ditado, nem tanto lá, nem tanto cá, né? Às vezes o catequista está mais desesperado que o próprio catequizando. Não, o catequista ele precisa ajudar o catequizando a ter o ponto de equilíbrio para as coisas da vida. O catequista ele não pode agredir, ele não pode violentar. Os catequistas que gritam, os catequistas que desrespeitam o direito do outro, os catequistas egoístas, catequista individualista, não. Nós precisamos achar o ponto de equilíbrio. Nós temos que entender, como dissemos anteriormente, se nós trabalhamos em comunidade, nós vamos entender que as pessoas são diferentes. As pessoas não são como eu. Então a gente precisa ter esse equilíbrio, até mesmo para respeitar a diferença do outro. Porque senão o catequista não vai conseguir trabalhar em equipe. A Inês coloca essa questão, como que é importante que o trabalho da catequese se dê em equipe. Catequista que quer trabalhar sozinho, catequista que não aceita um colega para trabalhar com ele. Às vezes, lá na comunidade, precisa propor uma atividade e o catequista quer fazer essa atividade sozinho. Não, chama a turma, chama os outros catequistas, chama os outros catequizandos também. Como diz a canção, sozinho, isolado, ninguém é capaz. Ninguém é capaz. Por isso vem.